Olá, amores, sejam bem-vindos. Eu sou Nayana. Vamos de sábado, sabadão da sua pessoa amada. Escolha aqui uma das duas opções ou ouça as duas. Uma pode estar de alguma forma conectada à outra. Uma opção pode ser para uma pessoa, outra para outra pessoa. Uma opção para você, uma opção para sua pessoa amada. A gente traz aqui sempre energias que estão vinculadas a você que se conectou com esse vídeo. Se você chegou até esse vídeo, eu sinto que tem informações para você aqui. Informações importantes que a Cigana Esmeralda quer desvendar para a sua melhor compreensão da vida. Então pense aqui e escolha rosa ou verde. Rosa ou verde. Primeira opção, rosa. Segunda opção, verde. Para uma leitura particular voltada somente para a sua energia, DDD 21, número 986154945. Esse número vai ficar aqui afixado por algum tempo. E nesse momento, eu peço que você sim, deixe seu like, que é de suma importância. É muito importante você deixar seu like nesse momento e eu agradeço. Gratidão do fundo do meu coração. E se você ainda não for inscrito no canal, te convido a se inscrever. E escreva também no campo dos comentários. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Assim é, tá feito, tá feito, tá feito. Vamos, queridos. Sábado, energia do sábado. Vamos ver o que vem no sentimento, no pensamento, no espiritual, pedra rosa. Energias de amor, energias de luz, energias de saúde para você. Quem tá aí meio borocochô, talvez seja algum tipo de vitamina que tá faltando para você. É hora de você fazer um exame de sangue. Ou você nem precisa fazer um exame de sangue propriamente dito. Se alimente melhor. Cuide de você. Cuide de você. Passa a cuidar de você como você cuida do outro. Porque eu sinto que você que se conectou aqui com a primeira opção, você é um cuidador, uma cuidadora. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas normalmente os cuidadores, eles se esquecem. Eles esquecem que também são humanos. Você não é um super-herói. Na realidade, ninguém é super-herói. Todo mundo está na condição humana, na condição terrena. Talvez você seja, assim, um super-herói em outro espaço, em outro planeta, em outro momento. Vamos lá. Optá, Cigana Esmeralda, não me desampare. Meus amigos espirituais, anjos e mentores, energia para o sábado da pessoa amada, tá? Então eu vou puxar aqui supostamente para a pessoa amada. Pode vir a sua energia? Pode. Pode vir a energia de uma outra pessoa que você precisa saber? Sim. Tá bom? Então vamos ver. O que vem, o que a Cigana Esmeralda quer falar com você. Optá, gratidão. Vou pegar de 4 a 5 cartas até a gente entender a energia. Êxito. Descendentes. Interessante aqui, hein?
proteção, abundância e a energia do rancor. Eu vejo uma pessoa que está lidando com filhos, sobrinhos, pessoas da família, mais jovens do que ele, do que ela. E pessoas essas, mais jovens, talvez até de uma geração bem diferente da dele e da dela, que está conquistando coisas, está conquistando aquilo que essa pessoa desejou por muito tempo. E tem uma energia aqui um pouco estranha, que é a energia da inveja, sabe? Poxa, o que esse cara fez? Esse homem nasceu com o bumbum virado para a lua? Talento, né, gente? Eu vejo a sua pessoa amada lidando com alguém talentoso, talentosa, com alguém até que está ganhando muito dinheiro. E essa energia aqui tem a ver com descendentes. Não são pessoas aleatórias. Ah, ele está vendo pessoas por perto que são mais jovens, tendo sucesso. Tá falando aqui muito de dinheiro, abundância, prosperidade, construção de patrimônio, tendo aquilo, tendo um êxito que ele sempre quis ter, mas nunca teve. E tá falando aqui sobre alguma coisa desse descendente, dessa pessoa mais nova, ter justamente a leveza e, digamos assim, a proteção, a leveza e a liberdade para ter, por conta da energia do perdão que foi liberado. Tá, vou explicar melhor para eles. A cigana está pedindo para eu explicar melhor. Eu vejo que a sua pessoa amada é uma pessoa amargurada. É uma pessoa que tem muita coisa dentro dela que ela precisa perdoar, principalmente perdoar ancestrais. Já vem aqui com uma bagagem muito forte de meu pai foi péssimo, minha mãe foi horrorosa, meu tio fez isso, aquilo comigo, meu avô, minha avó, sabe? Sempre tem uma coisa aqui de não foram bom comigo o suficiente. Não foram bom, me forneceram muito pouco. Sendo que o que está sendo dito aqui é que esses ancestrais, eles ofereceram aquilo que eles tinham. E no caso era pouco. Mas essa geração, esses descendentes, essa nova leva, ou talvez seja uma pessoa em específico, vem com o mesmo talento da sua pessoa amada, vem com sonhos muito parecidos, sendo que, do contrário da sua pessoa amada, veio com a energia de leveza e perdão. Então, essa pessoa, ela atrofia a vida dela muito por conta disso. Em vários aspectos. E hoje está olhando com olhos desejosos e invejosos e até mesmo, por que não eu? Por que não sou eu que estou aqui realizando esses sonhos? Poderia ser ele ou ela. Claro que poderia. Mas alguma coisinha precisa acontecer. Uma chave precisa virar. A chave do perdão. Do perdão, do auto-perdão. Perdoar o outro. Muitas vezes a gente precisa se perdoar primeiro, né? Como que a gente perdoa o outro se a gente nem se perdoou? Tá bom, então o sábado a gente fica muito em torno disso, por quê? Porque tem conquistas aqui, sabe? Na família, e conquistas que essa pessoa, do alto,
da sabedoria dela, porque é uma pessoa que pensa que sabe de tudo, né? Também é o dono da verdade. Acha que esse sobrinho, essa sobrinha, esse filho, essa filha não merece ter passado um concurso público, não merece ter concluído uma faculdade, não merece ter o dinheiro que tem hoje, ter comprado um carro, ter comprado uma casa. Para alguns aqui, me atrevo a dizer que é até assim um filho que está ajudando um pai, um filho que está ajudando uma mãe, e que esse pai, essa mãe, no fundo, tem uma espécie de rancor, uma espécie de... não tá entendendo muito, não se sente à vontade, sabe? Não tá entendendo muito bem por que o filho tem e ele não. O sobrinho tem e ele não. Somos todos um só, né? É mais ancestrais. A constância, energia constância, energia bom amigo. E o que não dá para encaixar muito bem aqui, na minha cabeça, na sua cabeça, que é uma cabeça um pouco mais livre de amarras, é que esse descendente, que a gente está chamando de pessoa mais nova, que a gente está colocando como qualquer pessoa mais jovem, pode ser um irmão mais novo, tá? Um irmão bem mais novo. Pode ser isso também. Há um irmão que tem 24 anos de diferença. Pode. Não, no meu caso, no caso da pessoa amada em questão, são 20. Ok, gente, cabe, né? Mas é de 20 para mais. Tem esse tipo de situação? Claro, tem um monte. Esse descendente, essa pessoa, gosta da sua pessoa amada, reparte, tem uma energia de partilha aqui. Mas só que eu sinto que eu quero pra mim. Poderia ser meu. Essa é a inveja, né? Mulher madura. Vejo muito uma energia aqui de minha avó, minha mãe protegeu essa pessoa e me deixou no relento, me deixou no frio. Minha avó, minha mãe sempre beneficiou essa pessoa. Fofoca e casa. Poxa. Então, a energia aqui é todinha no núcleo familiar. A energia de hoje, do sábado, até aqui, porque eu vou tirar mais algumas cartas, 5 cartas do tarô, para a gente poder diversificar um pouco. Mas aqui tá falando muito desse rancor, dessa pessoa que não reconhece o talento do outro, que não reconhece o direito do outro de ter, de ser, de estar, de possuir. E até mesmo tá agindo com ingratidão, agindo com uma certa... como se fosse rival do próprio irmão, rival do próprio filho. Tem muito aqui uma energia de uma pessoa que foi casada por muito tempo com alguém e que viu uma mãe ou um pai protegendo um filho, e esse filho hoje criou asas, tem segurança. Essa mulher madura aqui, ela pode ser uma ex-mulher, pode ser um ex-marido. Tem uma coisa que, mimou demais, protegeu, criou debaixo da saia, da barra da saia. Já ouviram falar esse ditado? Não sei se vocês aí fora do Brasil vão entender. É criar na proteção, criar sobre proteção, criar com um vínculo mais forte, criar ali por perto, cuidar dessa pessoa por perto. Um homem e uma mulher pode
fazer isso, um pai, uma mãe pode fazer isso, um avô, uma avó, tá na figura feminina, mas pode ser aqui uma figura masculina que criou protegendo, né? E é aquilo que eu falei, tem uma rivalidade por parte da sua pessoa amada. Não é uma rivalidade que é recíproca, não. Porque esse descendente aqui é total livre de picuinhas. Não vejo na energia desse ser de luz picuinhas. Isso está gerando estresse. E parece que uma guerra astral no ambiente familiar. É tóxico, gente. É tóxico porque muitas vezes a gente, essa pessoa, né, no caso, nem sabe o quanto que ela está sendo ridícula, o quanto que ela está sendo pobre, o quanto que ela está sendo mesquinha, o quanto que ela está sendo rasa, sabe? Ok, para os consulentes que se conectaram com a Pedra Rosa, o que está sendo vivido no sábado pela pessoa amada de quem se conectou com a Pedra Rosa? O que está sendo vivido? O que está sendo vivido pela pessoa amada no sábado? 10 de espadas. Isso pode estar acontecendo com você. Você pode ser o alvo aqui de alguém mais velho que sente que você foi protegido, que você chegou onde você chegou porque você teve regalias dentro da família. Rainha de Copas. Essa Rainha de Copas, ela vem derrubar toda a teoria dessa pessoa, tá? Essa Rainha de Copas vem dizer que foi ofertado aqui para todos, mas alguns aproveitam, outros não. E esse negócio de ser ofertado para todos é muito complicado, porque assim, para cada um é ofertado aquilo que a pessoa merece, a pessoa precisa naquele momento. Mas essa Rainha de Copas, ela derruba realmente a teoria, a imaginação, a viagem da sua pessoa amada de ter sido preterida, né? De ter sido renegada, de ter sido colocada em segundo plano dentro de uma família. 5 de paus. Isso é uma coisa na cabeça dela. Essa pessoa ela tem muitos conflitos espirituais. Falei de guerras astrais. Tem alguém aqui tentando apaziguar algum tipo de contenda entre a sua pessoa amada e um outro familiar. 7 de paus. Enquanto isso, tem muito essa figura que eu tô vendo dessa pessoa mais nova tendo que se defender da sua pessoa amada. Tendo até mesmo que se impor. Não se impor de uma forma força bruta, não é nada disso. É só mesmo mostrar que merece, né, que tem talento. Valete de copas. Muito bom. 8 de espadas. Não adianta o que essa pessoa disser, vai falar. Não adianta o que essa pessoa... O que esse cara mais jovem disser para sua pessoa amada, não adianta. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Eu vejo aqui uma pessoa
numa prisão mental, eu vejo uma pessoa rancorosa, eu vejo uma pessoa mesmo presa em pensamentos obsessivos de eu fui feita aqui nessa família de... Gente, é tanta viagem aqui que de vez em quando fica difícil entender o pensamento e o sentimento da sua pessoa amada, porque ela tem muito uma coisa, ao mesmo tempo que ela tem o imperador no fundo do deck, ao mesmo tempo que ela acha que que o mundo deve, que a família deve, que todo mundo deve respeitá-la e se curvar a ela, ela mesma não consegue explicar os motivos dela. Porque veja, o imperador, energia de Áries, ele não é imperador porque colocaram ele lá, mas para ele se manter lá, ele muitas vezes ele tem todos os dias que superar o ego, superar a mente, superar os sentimentos, superar desafios que são pequenos para colocar ordem no império dele. E eu sinto que essa pessoa, ela tem esse caminho de destino. Em alguns casos, ela sente que ela ainda pode conseguir um cargo, conseguir dirigir uma empresa, conseguir êxito profissional, material. Mas o imperador, ele é imperador também porque ele passa por cima de sentimentos mesquinhos, tais como rancor, tais como o imperador, ele protege, ele não pede proteção, né? Ele é o que incentiva os descendentes e os ascendentes também. Ele é o sinônimo da abundância, da estabilidade. Ele não fica perguntando por que minha mãe, ou meu pai, ou a minha família emanou energia negativas contra mim. Porque eu tô vendo essa pessoa assim, emanaram energias negativas contra mim e eu caí. E alguém tá aqui por cima porque foi beneficiado, tá? E como é uma pessoa mais jovem, não tem nenhum cabimento a gente falar que essa pessoa destronou a sua pessoa amada. Ninguém destrona ninguém, principalmente os mais velhos, né? Os que vêm antes, eles comumente, é de praxe na família, serem mais respeitados, serem mais ouvidos, sim, terem passado por situações até piores, mas tem uma coisa de a maturidade chega, a idade chega, a consciência chega e a gente percebe o porquê que era muito mais difícil antes. Agora, algumas coisas são mais fáceis, mas também fica que algumas coisas eram mais fáceis no passado e agora são um pouco mais difíceis. Enfim, gente, muita paranoia, tá? Muita paranoia. Eu não dei certo porque... ou eu não estou dando certo porque tinha ou tem uma pedra no meu caminho. É típico da pessoa que não quer se responsabilizar pela falta de atitude dele. E para alguns aqui, o complicado é porque essa pessoa tem alguma questão mental que precisa ser trabalhada, tá? 8 de espadas, complexo, né? Complexo mesmo. É sobre isso, é um dia bem doméstico, é um dia de muita picuinha, falei isso para vocês, mas é bom repetir.
É um dia de muita picuinha, é um dia onde essa pessoa, ela mesma, né? A picuinha vem dela. Onde ela tá bem entendendo que ela não pode ter sido colocada de lado, né? E eu sinto que é um equívoco dela pensar isso. Ela não foi colocada de lado, não. Ela não foi... talvez em uma época o pai teve, a mãe teve, em outra época, quando esse jovem aí nasceu, a situação da família estava um pouco melhor. Esse jovem nasceu dentro de um contexto histórico, político, um pouco mais favorável. Tem isso tudo que conta, mas que a pessoa que está cega não vê, não enxerga. E é isso. Estranha essa leitura, estranho pra caramba. O que eu posso dizer para vocês aqui é que é um momento onde essa pessoa tá com baixa autoestima porque é alguém que ele considera muito jovem e que alguém está realizando sonhos que eram dele. E olha que lindo. É lindo, é poético, é a evolução da vida. Descendentes realizar sonhos que eram nossos. Mas para essa pessoa aqui é frustrante. Como ela está em relação a você? Rainha de ouros. Eu vou tirar 4 até então. Ás de paus. Ás de ouros. 10 de espadas. Não, 5. A imperador. Para alguns aqui vocês estão distantes. Para alguns. Para a grande maioria não. Para a grande maioria você tem muita dificuldade de entender essa pessoa, tal como eu tive muita dificuldade de ler a energia dela aqui do dia. Não porque não estavam falando comigo o tempo todo, mas é porque são muitas informações, sabe? Ao mesmo tempo que tem um lado dessa pessoa, tem lado A, B, né, C e D. Estranho, muito estranho. Vou pegar aqui uma energia. Uma energia dessa pessoa em relação ao consulente. Optcha, cigana. Essa pessoa é complicado porque ela se sente presa a você. É uma coisa assim de... ela não gostaria de sentir o que ela sente por você. Ela se sente presa a você e ela também olha para você com olhos de admiração, de encantamento, mas também tem um pouco daquilo. Ela entende que você talvez tenha dado mais sorte do que ela. E isso pode gerar uma certa competitividade, uma certa inveja. É triste falar sobre isso, mas a tendência, se essa pessoa não se tratar, é ela entender que tudo que o outro tem poderia ser dela. Eu não sei por que veio nesse... eu não sei se essa pessoa ela perdeu alguma coisa aqui. 10 de espadas com o imperador. Eu não sei se ela perdeu o emprego dela, se ela perdeu a empresa dela, se ela perdeu o carro, se ela perdeu a casa dela. Ou se ela perdeu o juízo mesmo, né, gente? 10 de espadas com o imperador. Despirocou total. Bem, o que fala aqui é de Ás de paus e Ás de ouros. Uma pessoa que pensa em tentar com você de novo e de novo e de novo. Mesmo porque o que poderia
gerar um sentimento nela de acolhimento e até um sentimento leve, acaba gerando um sentimento denso e de apego. Talvez ela não entenda que ela te ama, ela entenda, eu sou muito apegada a esse homem, a essa mulher. Aqui tem uma conexão kármica entre vocês. E para quem está distante, tem um novo início. Um novo início aqui. Cuidado para vocês não ficarem presos a ciclos viciosos. Cuidado para vocês não ficarem repetindo padrões. Repetindo a história, sabe? Que vocês já viveram. Clarifica essa leitura, Cigana Esmeralda, para os consulentes que se conectaram com a pedra rosa na nossa primeira opção. Clarifica, por favor, Cigana Esmeralda. Clarifica, por favor, essa leitura. Essa pessoa, ela pensou em você, ela pensa em você como uma rainha de ouros. Uma pessoa focada, uma pessoa que se cuida. E falei, né, para vocês, alguém que pode estar deslanchando, progredindo, e alguém que pode também não estar muito, né, prestando atenção nele. Tá vendo essa rainha de ouros? Essa rainha de ouros, ela não quer guerra com ninguém, a sombra azul dela. Ela não tá prestando atenção em homem nem em mulher. Ela tá prestando atenção no que ela pode vir a produzir, no que ela pode vir a materializar, no momento que ela tá vivendo, no café que ela tá tomando, na comida que ela tá degustando, na roupa que ela tá vestindo, no ar que tá batendo no rostinho dela. Tá vendo? Então eu tô vendo que essa pessoa, ela tá pensando em tudo isso, né, que vem de você, e vem uma certa estranheza por parte dessa pessoa em relação a tudo isso, porque você valoriza desde coisas, né, você valoriza tudo. Você acaba valorizando tudo na sua vida. Desde o ar que você está respirando, até aquilo que você tem de pequeno e grande. E ela fica meio deslocada, porque acaba que ela aprende muito sobre liberdade, coisa que ela tá com dificuldade de ter. Porque quem guarda, né, muito, fica preso, apegado, acaba numa prisão. A carta do caixão. A âncora, Jesus. Eita, a raposa. A criança e a fogueira. Para alguns aqui você já finalizou alguma relação com essa pessoa. Eu vejo essa pessoa numa energia sem saber o que fazer, te espionando, escondidinho, escondidinha, pedindo, clamando por essa renovação, tentando se libertar dos demônios dela, tentando entender como ela pode fazer para ascender, como ela pode fazer até mesmo para se libertar de relacionamentos antigos, de padrões negativos de comportamento, como ela pode fazer para se reciclar. Essa carta aqui, ó, que fecha a fogueira, é uma carta que ao mesmo tempo traz esse contexto de paixão, esse contexto de o fogo que queima, o fogo que arde, e traz o contexto da transmutação. Essa pessoa, ela entende que muitas coisas precisam ser transmutadas dela, né, para que a relação dê certo. É um período de mudança,
de renovação, um fim de ciclo que essa pessoa está vivendo. E eu sinto que logo em seguida vem um novo ciclo para vocês. Vamos ver aqui qual é a energia para esse novo ciclo que vai se iniciar. Energia para esse novo ciclo. Eita, mentira. Olha, muito cuidado. Vou falar de verdade com vocês. Muito cuidado. Porque essa pessoa, ela tem uma tendência, eu não sei se já é padrão dela, mas vem com o número 20, que eu posso correlacionar a energia da volta, né? Do retorno dessa pessoa para sua vida, mas vem ainda com mentiras. Não acredite naquilo que vai sair da boca dessa pessoa. Acredite nas atitudes dessa pessoa. Se essa pessoa falou que vai se afastar de alguém, terminar um relacionamento antigo para ficar com você, acredita vendo ela tomando essas atitudes, porque tem meio que uma estagnação aqui. Vou ver o que essa pessoa ela gostaria de dizer para você, já que você não pode acreditar tanto assim. Vamos ver o que realmente essa pessoa gostaria de falar para o consulente. Vou tirar 3, tá? Isso aqui não é mentira não, é verdade, porque vem na bênção do povo cigano, dos nossos amigos espirituais e de Cigano Esmeralda. Mesmo com tudo que vivemos e deixamos para trás, você ainda tem um espaço guardado no meu coração. Tem uma coisa aqui de construímos algo, deixamos muitas coisas para trás. Eu ainda gosto de você, guardo esse espaço no meu coração para você. Tá, mas e aí? Vai falar isso e tomar atitude que é bom? Nada, né? Não acredite. Não é que não acredite. A coisa é, se for verdade, não vem só com palavras. Vem também com atitude. O que eu mais desejo é que um dia você possa esquecer toda a dor que eu lhe causei. Tá vendo? E como você pode esquecer toda a dor que ele te causou? Se ele te oferecer amor. Essa pessoa pode reverter essa situação? Sim, com atitudes. Solamente com atitudes. Vamos ver. O que mais me dói é saber que eu deveria ter falado mais e demonstrado o que eu sentia por você. Falado, demonstrado e lutado, né? Isso dói? Dói. Dói. Dói em você. Por que não dói nela? Mas aí é uma questão de agora conselho em relação a essa pessoa. Não adianta você ficar ouvindo o que ela fala. Adianta você observar o que ela faz. Certo? Observa o que ela faz. Conselho final nesse sábado. Leituras particulares, chame através do WhatsApp. Promoção, 5 perguntas. Aí você formula as 5 perguntas ou a gente formula juntos. Mas o ideal é que você venha com as 5 perguntas já sobre as suas situações. Não precisa ser só sobre temas amorosos, não. Você pode perguntar se você vai conseguir um trabalho, se essa casa que você vai comprar é uma casa legal, um lugar legal, se essa pessoa que é seu vizinho, sua vizinha, ele quer mesmo te ajudar ou é uma pessoa que só está querendo atrasar a sua vida, enfim. Muitas perguntas aí. Mensagem.
Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Refletir e elaborar são ações internas. Respeite o tempo dessas ações. É isso, queridos. Quem não sabe o que fazer, quem não sabe para onde ir, precisa refletir, elaborar e recalcular a rota. Porque quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E para você qualquer caminho serve? Eu sinto que não. Eu sinto que para você não é qualquer caminho que serve. Você quer viver experiências incríveis e maravilhosas. Você merece viver experiências incríveis e maravilhosas. Sim, é isso. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscrita, te convido a se inscrever. É sempre uma grande honra ter você por aqui. Depois do rosa vem o verde. Pedra e opção de número 2. Pedra verde. Aqui no sábado. Sabadão da pessoa amada em questão. Vamos começar com a energia do oráculo. Optcha Oriô, Cigana Esmeralda, por favor, não me desampare. Para o consulente que se conectou com a pedra verde, nossa pedra verde, nossa segunda opção. Como que essa pessoa está vivendo esse dia, esse sábado? Como que tá a energia pro sábado na pessoa amada de quem se conectou com a pedra e a opção de número 2. Optcha Cigana, não me desampare, gratidão. Gratidão a você também, que está sempre aqui comigo. Muito obrigada, do fundo do meu coração. Até então eu vou pegar 4, mas vamos ver. Veio o rancor. A energia da indiferença. Avançar. Caos. Convergir. Êxito. Pegamos muitas, né? Mas tá tudo certo. Tem um sentimento aqui que não foi trabalhado, que é o sentimento de... É uma mágoa. Uma mágoa não foi trabalhada. E hoje eu vejo que essa pessoa, ela olha para quem magoou ela com assim, não tô dando importância para você. Você não é importante para mim. Mas é mentira. É mentira dela. No fundo, ela gostaria de resolver. No fundo, ela gostaria que a pessoa também tocasse no assunto e eles conversassem. No fundo, eu vejo que essa pessoa, ela gostaria de se resolver com alguém aqui. Mas ela tá fingindo que tá tudo bem. E ela tá procurando, né, viver dentro dessa energia um pouco desarrumada, muito desarrumada. Não vejo ela encontrando o equilíbrio. Pelo contrário, vejo ela sem certeza de nada, sem certeza do futuro dela, mas tem um certo pensamento positivo, sabe? Eu não preciso dele para seguir, eu não preciso dessa situação específica para seguir, eu vou avançar. Eu não vou ficar aqui parado esperando por ninguém, esperando alguém perdoar ou esperando alguém ser grato, grata
por aquilo que eu fiz. Eu não vou ficar esperando aqui também. Tem também a energia contrária. Eu não vou ficar esperando aqui para ficar fazendo sala para ninguém, sabe? Eu não quero ficar me expondo as minhas vulnerabilidades. E dentro disso, essa pessoa acaba seguindo com muitos problemas no dia de hoje, no momento atual, e buscando alguém, situações, pessoas, lugares onde ela consiga se sentir um pouco mais entendida, compreendida. Eu vou abrir o outro oráculo para a gente poder dar uma clarificada e entender melhor, mas eu tô vendo aqui que realmente tem, assim, briguei com alguém em casa, briguei com alguém no trabalho, briguei com um amigo meu que é amigo mesmo, sempre esteve ali do lado, mas eu não vou ficar dizendo nem para ele, nem para mim mesmo que essa pessoa tem tanta importância na minha vida. Alguma coisa deu errado. Aí eu não vou ficar chorando as pitangas. Eu vou avançar. A minha mente tá uma bagunça, uma desordem. Mas uma hora as coisas vão começar a fluir. Se eu ficar estagnado, aí é que eu vou explodir, sabe? É uma pessoa que talvez hoje, no sábado, até se coloque assim, numa situação, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, vou praticar um esporte, vou num lugar bacana, tem uma coisa aqui de gastar um dinheiro que ela poderia, que ela não deveria. Mas ela não pensa nisso, eu não deveria gastar esse dinheiro. Tem coisa de compras por impulso aqui, tá? Compras por impulso, compras para preencher uma energia magoada. Ok. Essa pessoa ela pode procurar acolhimento em outro canto, em outro lugar. Certo. Pode clarificar essa energia do sábado, onde essa pessoa tá rancorosa e ela não vai falar, tô numa bronca, tô putaço com alguém. Ela não vai falar isso, não. Ela vai demonstrar indiferença. A feira, o bloqueio, vícios e perdas. Então, lembra que a gente estava falando aqui, essa pessoa ela pode ir em algum lugar que ela vai fazer alguma coisa para poder ter prazer imediato e esquecer das amarguras. Ela pode jogar o dia inteiro, tá? Ela não precisa nem ir em algum lugar. Ela pode jogar o dia inteiro, ficar jogando aí. É uma pessoa que pode ficar consumindo algum tipo de conteúdo ou algum tipo de substância que faça ela perder dinheiro. Ela ser indiferente à dor dela ou à dor do outro causa um grande bloqueio na vida dela atualmente. Tem alguma coisa aqui com essa energia do rancor com a feira? Tem alguma coisa aqui muito boa que poderia ser vivida, partilhada por duas pessoas, mas eu sinto que por conta de algum tipo de desequilíbrio emocional da sua pessoa amada está deixando meio que de lado, falando assim, eu não me importo com isso, fica com isso para você, não me importo. Tá, tudo bem que ela não se importe, mas é complicado porque isso vai trazer, já está trazendo para ela
perdas, o não se importar. Não se importar com questões materiais, pode ser, mas até quando a gente não se importa com questões materiais, a gente paga na carne, aqui na terceira dimensão, porque se foi dado pra gente, eu vejo aqui muito assim, uma divisão que foi injusta e que essa pessoa fala assim, problema, não vou brigar por pouca coisa. Gente, entenda, a gente nunca, uma briga, uma disputa, uma coisa que é sua, nunca é brigar por pouca coisa. É sempre brigar por aquilo que é justo. E a palavra aqui, brigar, nem entra, né? É lutar mesmo. O caos com a inveja. Eu continuo vendo essa pessoa numa energia de fica você aí. Fica você aí nessa casa, fica você aí com esse carro, fica você aí com esse dinheiro, fica você aí com aquilo que a gente construiu, nós construímos juntos, que eu vou voar. Mas, ao mesmo tempo, será que a espiritualidade a espiritualidade dela, né? Será que os mentores dela tá aplaudindo isso? Ou que os mentores estão falando, não, volta lá, conversa, seja um pouco mais humilde. Homem maduro com a constância. Tá vendo? Tem uma coisa aqui de uma conversa, aquela conversa que a gente tem com um ser de luz. O ser de luz que a gente encontra na rua, o ser de luz que a gente encontra no restaurante, no ônibus, no ponto do ônibus, no metrô, o ser de luz que a gente conversa, ou o ser de luz que a gente ouve, né, no podcast, na novela. O ser de luz que nos ensina sobre ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de maturidade, que mostra pra gente que nada é de sopetão, nenhuma decisão pode ser tomada tão radicalmente, tão rapidamente assim. Mas o triste, gente, é dizer aqui pra vocês que tudo isso se dá por conta, eu vejo essa pessoa surtando, tendo alguns ataques assim de fúria, de raiva. Tudo isso se dá aqui por conta de vícios, sabe? Essa pessoa ela precisa muito de dopamina. E essas dopaminas que vêm rápidas, sabe? Que não são dopaminas oriundas da constância, do foco. Não, são dopaminas que se conseguem líquidas, né? São os relacionamentos líquidos, gasosos. Então, um dos maiores bloqueios atual dessa pessoa é pensar que ela vai avançar na vida, que ela vai progredir na vida dentro do caos. Dentro do caos que ela está instaurando. Ela está instaurando o caos. Agora vem essa energia do homem maduro com a constância como um aconselhamento para ela. É alguém justamente na matéria que conversa, mas não conversa assim, eu não sinto que seja uma conversa tão amistosa, não. Eu sinto que seja uma conversa mesmo de mulher para mulher, homem para homem, ou seja um relato de alguém mostrando o quanto que ele ou ela perdeu sendo assim, igualzinho a sua pessoa amada. Explosiva, caótica, indiferente, problemática e que um dos maiores bloqueios que eu tô vendo aqui
são vícios. A pessoa que ela tem vícios e que ela lida com pessoas que não têm esse tipo de prisão, né? Porque o vício é uma prisão. Ela se sente livre. Ela se sente muito mais livre do que quem vive ali sóbrio. Quem vive a realidade sem precisar encher a cara. Mas ela pensa que o outro é menor, é inferior a ele. Que o careta é inferior a ele. Sendo que ela é careta. E é bem estranho aqui, porque a nomenclatura careta tá sendo traduzida aqui para Cigana Esmeralda como uma pessoa que não quer ser igual a todo mundo e acaba, de certa forma, sendo pior do que a maioria, sendo uma média, sendo a escória daquela média que ela entende como se fossem os caretas. Ela, na realidade, é a escória. Muito pesado, né? Tá, o que tá acontecendo? 4 de ouros, estou vendo uma pessoa que tá com dificuldade de largar algum tipo de vício, tá, gente? Tô vendo com uma pessoa bem materialista, mas que nesse momento pode estar falando assim, não ligo, pode ficar com tudo, mas isso aqui não vem num lugar de verdade dela, pelo contrário, vem num lugar de raiva, vem num lugar onde ela, talvez porque ela não tem argumentos suficientes para falar discutir, disputar, ela tá nessa, fica. As de ouros, vamos entender aqui. O 2 de paus. Olha, o que eu tô entendendo é assim, todo dia tá sendo ofertado para essa pessoa a possibilidade dela se movimentar em uma nova direção, mas meio que ela tá estagnada no meio do caos. 7 de copas, que não poderia fechar com a carta mais simbólica. Essa carta, nesse contexto todinho aqui, fala que essa pessoa, ela tá perdida. Faz 7 dias, 7 meses, 7 anos. Para alguns aqui é demanda, tá? Ah, mas então tá explicado. Não, gente. Não é uma coisa só. A gente está falando de uma predisposição, a gente está falando de uma pessoa teimosa, a gente está falando de uma pessoa que muitas vezes quer que a ideia dela prevaleça. Hoje não vejo que ela tá querendo forçar a barra de nada, talvez até porque ela já até sabe que ela não tá tão certa assim, né? Então ela já tá se recolhendo à insignificância dela, enfim. Muito difícil lidar com esse tipo de situação, porque aqui não está falando de só, essa pessoa está lidando com um irmão, essa pessoa está... Não, ela pode estar lidando com qualquer um, ou lidando com muitas pessoas dessa mesma forma, indiferente, caótica, ingrata e tendo muitos bloqueios na vida e não percebendo que o grande bloqueio é ela que coloca. Quando ela não se posiciona, quando ela não é firme nos tratamentos dela. Porque com certeza essa pessoa passa por alguma espécie de tratamento aqui. Químico, na maioria dos casos.
Tá bem? É isso. Bebeu, Dayana? Aham. Usou algum tipo de droga? Sim. Sim, infelizmente. Não tem como dizer aqui que essa pessoa tá limpa, não. Tá de cara limpa, não tá sozinha, não. Tá bem acompanhada aqui dos demônios dela. Muito mal acompanhada, né? Diga-se de passagem, dos demônios dela. Agora vamos ver como essa pessoa, esse ser de luz, esse alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, está em relação a você. Gente, complicadíssimo lidar com o seu ser de luz. Se essa pessoa tem essa energia. E olha, não entenda essa pessoa ter essa energia para sempre. Tudo muda o tempo todo. Às vezes a pessoa tá um pouco mais assim, às vezes a pessoa tá um pouco mais assado. Não existe aqui uma coisa padrão. Ah, essa pessoa é assim. Não, não vejo. Vejo que é uma pessoa que pode estar assim, pode mudar se ela quiser, mas só se ela quiser. Não é você que tem que querer, não é a mãe dela que tem que querer, não é ninguém, não é o padre, o pastor que vai tirar o demônio dessa pessoa. Não, gente, né? Não. É ela que precisa buscar a cura, a força, o ás de paus. Isso é como ela está em relação a você. Ela sabe o que você representa para ela, mas ela não dá o braço a torcer. A força veio antes. A força veio antes porque, assim, ela entende que você abriu o terceiro olho dela, você despertou nela mais do que amor. Você despertou nela a centelha divina dela. Mas mesmo assim, sinto que ela não te valoriza. Ó, a carta dos amantes. Gente, muitos arcanos maiores. Mais uma. 8 de copas. É. Cinco de paus está no oculto. Muitas interferências externas, muitas demandas contra vocês. Essa pessoa ela abre bastante o campo dela para que essas demandas cheguem. Nesse momento, essa pessoa pensa em retornar para sua vida, em se tornar uma pessoa um pouco mais decidida, carta dos amantes. Aqui a carta do julgamento fala assim, de uma pessoa que quer voltar, retornar para você, retornar para sua vida, de alma lavada. Mas essa pessoa ela só pode retornar e você só pode admitir, meu ser de luz, se for realmente de alma lavada, com o coração aberto. Porque senão eu vejo aqui ciclos viciosos, sabe? Acontecendo amanhã o que aconteceu ontem. Muita energia de gêmeos aqui, uma pessoa cheia de dualidades, energia de leão, o dono, a dona da verdade. Eu só tô falando das energias, tá? Eu não tô falando que essa pessoa é desse signo ou você é desse signo. Eu tô tentando partilhar com vocês a impressão que dá em relação ao em relação ao que ela sente por você. Qual é a energia? Qual é a energia hoje? Desordem. Desordem por quê? Desordem porque ela absorve, ela acaba absorvendo muito essa energia dos outros.
Lembra aquele 5 de paus que a gente estava vendo? Então são sentimentos muito confusos que ainda estão aqui, que precisam, né, ser organizados. Então essa força pode ter a ver também com a energia dessa pessoa que precisa ser organizada, lapidada, restaurada, para aí ela tomar um posicionamento e ressurgir, brotar novamente na sua vida de alma lavada. O 8 de copas está vindo muito com essa energia de alma lavada, com os caminhos abertos. Enquanto houver desordem, enquanto a vida dela tiver uma bagunça, a cabeça dela tiver uma bagunça, a vida entre vocês, a vivência entre vocês não vai ser nada saudável. Tá. Para o consulente que se conectou com a pedra verde, a segunda opção que a gente já está vendo aqui, cigana esmeralda. Optá, minha cigana, não me desampare. O que mais pode ser dito? A carta da criança, a carta da lua. É uma pessoa que acaba se iludindo muito, se iludindo pela própria história que ela fica contando para ela. Muitas vezes ela acaba esperando do outro aquilo que o outro não pode fazer por ele ou por ela. Esperando de você aquilo que você não pode fazer por ele ou por ela. E você é aquilo, você já deu muita força. Você acendeu a centelha divina dessa pessoa. Mas você não pode fazer muito mais do que isso. Ou você não pode fazer mais do que você já fez. E parece que ela está aqui numa ilusão. Eu vou usar essa energia aqui porque veio muito a desordem, a força com a criança, numa ilusão de que você poderia fazer mais. Para alguns aqui é uma pessoa que pode estar esperando você tomar alguma iniciativa, já que desde vidas passadas você foi quem sempre tomou a atitude, você sempre foi quem foi a base dessa conexão. E você vai continuar sendo sempre. Isso é fato. Mas não é porque você vai continuar sendo essa base que essa pessoa precisa ficar... Eu tô vendo uma pessoa que pode estar querendo se pendurar em você. O julgamento, essa pessoa está passando por um despertar. O tesouro, essa pessoa ela descobriu que você é o grande tesouro da vida dela. Tardiamente? Não, gente. Não. É no tempo dela. Tudo aqui é no tempo da pessoa. Então o sentimento existe. A conexão espiritual é fortíssima. Kármica, alma gêmea. Almas afins. Não vamos entrar no mérito das questões qual é o tipo de vínculo, mas são vínculos muito poderosos, muito bem estruturados no plano espiritual. São vidas e mais vidas, vocês vêm vindo juntos, como irmãos, como pessoas que sempre se ajudam, pessoas que sempre se amam, mas atualmente existe uma energia de a coisa não está fluindo. E supostamente, num futuro, o que vem?
O infortúnio. Só tá vendo previsões um pouco complicadas, né? Porque eu vejo aqui essa pessoa usando uma chave que vai ser dada a ela e quebrando essa chave. Muito cuidado, né? Porque talvez essa chave pode ser dada a você. E você pode entender assim, nossa, a última esperança que eu tinha se quebrou. Gente, a última esperança que a gente tem é no nosso último suspiro, tá? Pode ser que aconteça aqui, é uma previsão de vocês entenderem que vocês vão conseguir resolver alguma coisa e essa coisa não ser resolvida, porque a chave vai ser quebrada, tá vendo aqui? Mas isso não quer dizer que tudo tá perdido. Não. Porque é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Só acaba. Esqueci uma carta aqui, peraí. Acrescentar. O jogo só acaba quando o juiz apita. A vida só acaba quando a gente dá o último suspiro. Então não tem essa coisa de desesperança. Desesperança ela não pode existir num ser que está vivo. Jamais. Que essa pessoa gostaria de dizer, mas não tem força o suficiente para dizer hoje. Apesar de termos tomado direções distintas, sinto que uma parte de mim ainda está conectada a você. Claro, né? Alma gêmea, chama gêmea. Sempre, meu amor. Você pode rodar o mundo, você pode estar no espaço, você vai estar conectada a esse ser. Dentre todas as opções, em qualquer cenário, eu sempre escolheria você. Mas por que não escolheu? Por que esperou as coisas chegarem nesse patamar, ser de luz? Última. Por mais que eu tenha vivido outras histórias, você sempre será o meu grande amor. Sim, gente, a gente está falando aqui de um grande amor. Essa pessoa pode ter vivido outras histórias importantes também. A gente não está subestimando as outras histórias que ele ou ela viveu. Mas aqui a gente entende a vocês como almas predestinadas e que podem ser ainda muito felizes se assim as escolhas de vocês forem escolhas bem-sucedidas. Mensagem final para você. Essa mensagem é para você. Um beijo no seu coração. Um feliz sábado. Um bom dia para quem é do dia. Boa tarde, boa noite, moça. Boa noite, moço. Se eu voltar mais tarde, amém. Se eu não voltar, um beijo no seu coração. Estarei realizando aqui uma abertura de caminhos para todos que se conectaram aqui com as opções e ficaram até o momento final. Então coloca seu nome. É uma limpeza espiritual com abertura de caminhos, tá? Será realizada às 23 horas e 23 minutos, horário de Brasília. Então, se você está me ouvindo aí e ainda dá tempo de você colocar seu nome, coloca, porque eu vou imprimir os nomes às 23 horas. Imprimir os comentários. Mensagem: não existe resposta. Aguarde a evolução dos fatos. Criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa quando estabelecemos hábitos alegres, como o elogio. Reconhecer as qualidades alheias é também reconhecê-las em você. Eu quero que nesse momento você faça um elogio
para qualquer pessoa e coloque aí no campo dos comentários. Não precisa ser para mim, não precisa ser para alguém aleatório que você não conhece. Pode ser um elogio do fundo do seu coração para um artista, para alguém que você admira muito, mas escreva no campo dos comentários esse elogio. Criar esse hábito faz com que você reconheça o que é do outro e o universo te devolve isso como também reconhecimento para você. Certo? Optchaorio, até a próxima.